Tudo começou a partir da abdicação de Dom Pedro I em 1831, em favor de seu filho de 5 anos de idade, Pedro Alcântara, que mais tarde seria o imperador Dom Pedro II. Mas antes do segundo reinado, houve um período truculento que foi conhecido como período regencial. Esse período foi marcado pela ascensão da aristocracia rural, que logo após a abdicação proporcionou mudanças na Constituição outorgada de 1824. Esse período também é visto como uma experiência republicana, já que o Brasil foi governado por regentes que eram escolhidos por votos na Assembleia Geral. As primeiras regências foram as regências trinas, que tinham como base a escolha de 3 membros para o governo brasileiro. A primeira regência trina foi provisória e tinha como objetivo organizar o país e formar uma nova regência. Essa primeira regência trina provisória foi de abril a junho de 1831, quando houve formação da regência trina permanente, formada por José da Costa Carvalho, Braulio Muniz e pelo brigadeiro Lima e Silva, que já havia participado da regência provisória. Uma das principais criações da regência permanente foi a Guarda Nacional, que tornou-se a principal força repressiva da aristocracia rural. O objetivo desse organismo paramilitar era reprimir as constantes manifestações ocorridas por disputas políticas. Coube então ao Padre Feijó o comando da Guarda Nacional. Devido a conflitos políticos e à promulgação de um ato adicional à Constituição no ano de 1834, a regência passou a ter um único presidente. Esse tipo de regência ficou conhecido como regência una. O primeiro eleito para a regência una foi o Padre Feijó, que devido a revoltas como a cabanagem e a farroupilha, renunciou em favor de Araújo Lima, que proporcionou uma maior centralização do poder, mas, mesmo assim, continuaram a ocorrer revoltas. Para que isso acabasse, era necessário a volta de um poder político central nas mãos de um imperador. Então, em abril de 1840, organizou-se o Clube da Maioridade, que resultou na antecipação da maioridade de Pedro Alcântara com 15 anos. O período regencial também ficou conhecido por suas revoltas, que abrangeram estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Grão-Pará. A revolta dos farrapos ocorreu no Rio Grande do Sul. Foi a mais longa revolução brasileira. Seus promotores foram estancieiros gaúchos que pretendiam separar-se politicamente do Brasil. O confronto terminou somente em 1845, já adentrando ao segundo reinado de Dom Pedro II. A cabanagem ocorreu no estado do Grão-Pará. Ficou conhecida por esse nome devido aos cabanos, que viviam às margens dos rios e que revoltaram-se devido ao descaso com a região norte. Apesar dos cabanos conseguirem tomar o poder, as sucessivas traições fizeram com que o movimento enfraquecesse e perdesse para os regentes. A Sabinada foi um movimento das camadas médias de Salvador. O motivo foi a insatisfação com as autoridades nomeadas pelo governo. Os rebeldes chegaram até a declarar a Bahia como república livre, mas a repressão do governo foi dura e violenta e rapidamente reentregou a Bahia ao governo brasileiro. A Balaiada foi um movimento de caráter popular que ocorreu no Maranhão. Os rebeldes revoltaram-se contra a aristocracia rural local e tentaram implementar um governo próprio. Mas, como o movimento tinha déficit em união, as tropas governamentais controlaram os revoltosos. A revolta dos Malês foi uma revolta de caráter racial, que ocorreu em Salvador em 1835. Foi liderada por negros muçulmanos que lutaram contra a imposição da Igreja Católica. Os negros foram derrotados pela Guarda Nacional.